Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. E nesta quinta-feira, no vídeo de hoje, a gente vai trazer informações sobre o Campeonato Baiano. Queria comentar com vocês uma situação que está acontecendo e mostra o quanto o Campeonato Baiano é tratado como várzea até pelos seus dirigentes. Eu já vou explicar para vocês o que aconteceu e também comentar um pouco sobre isso e falando também sobre o mercado de transferências no vídeo de hoje. Afinal, faltam 8 dias para fechar a janela e no vídeo a gente vai trazer informações sobre o mercado da bola do Bahia, trazer informação muito importante sobre novos investimentos que o clube deve fazer na temporada. E então, assim, é um vídeo completo com muita informação. Espero que você assista até o final para você conseguir entender. Já quero contar muito com o teu like no início desse vídeo para que você possa ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você, torcedor, faça isso, além, claro, de se inscrever, para que você possa ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu sorteio uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, trazendo informações, obviamente, sobre o Campeonato Baiano, aquela situação que eu comentei com vocês no início do vídeo da Federação Baiana de Futebol. Na última rodada, Colo-Colo e Barcelona, Colo-Colo e Jacobina foram rebaixados matematicamente no Campeonato Baiano para a segunda divisão do estadual. E na última rodada, né, antes da fase mata-mata da competição, essas duas equipes iriam se enfrentar, Jacobina e o Colo-Colo de Ilhéus. A Federação Baiana de Futebol teve uma brilhante ideia, né, acatando o pedido dos clubes de cancelar essa partida. Ora, já que os dois estão rebaixados, por que a gente já não cancela mais o jogo, assinando também um papel, um atestado de incompetência e de uma federação várzea como ela é? Eu sei que parece lógico a se fazer, mas, meu povo, isso não tem cabimento nenhum. Você cancelar um jogo porque os dois times já estão rebaixados. Imagina se a moda pega, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. A gente entra na última rodada, Vitória e não sei outro time lá já rebaixado, eles vão e cancelam o jogo. Isso não existe. Então, mostra o quanto a Federação... Assim, o Brasil está conhecendo agora o quanto a Federação Baiana de Futebol é uma base que está repercutindo no Brasil inteiro. Foi um pedido dos clubes, mas que foi acatada pela Federação Baiana de Futebol, o que não deveria acontecer, mas enfim, em vez da gente ter todos os jogos completos, né, da última rodada, a gente não deve ter esse jogo entre Jacobina e Colo-Colo de Ilhéus, os dois clubes rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Estadual para a próxima temporada. Falando também agora sobre o mercado de transferências, falando algo que preste, né, porque, enfim, falando sobre a Federação Baiana de Futebol, ultimamente está se tornando muito cansativo aqui no canal, seja por arbitragem, seja por erros, equívocos, enfim, vamos falar sobre o mercado de transferências, que pelo menos é um assunto bom de se falar. Vamos trazer informações agora sobre novos investimentos que devem acontecer no Bahia para a próxima temporada e comentar também sobre a janela, porque faltam 8 dias para ela se encerrar. Antes, né, eu não sei se vocês se lembram, mas o último reforço que a gente trouxe na reta final da janela de transferências foi o Vinícius Mingotti, centroavante que tinha passagens pelo Atlético Paranaense na época e que veio para o Bahia com a esperança de ser o homem-gol de 2023. Acabou com uma passagem muito ruim por aqui e foi embora sem deixar nenhum tipo de saudade. E o Bahia, em 2025, busca nessa reta final de janela de transferências mais um goleiro para a temporada e também a reposição à saída do atacante Everaldo. O Everaldo que deixou o Bahia para o Fluminense e, como eu já vi noticiando no canal alguns dias aqui, o Bahia tem um monitoramento no Antony Alves, mas também em outros atletas, pensando também em repor essa saída do camisa 9 do Bahia. O Bahia entende que é importantíssimo fazer essa reposição, entende que o Everaldo vai deixar uma lacuna grande dentro do elenco e, por conta disso, seria necessário fazer essa reposição, seja por um jogador de beirada, como a gente está falando do Antony Alves, ou seja por um centroavante mesmo. Antes, o Bahia utilizava o Everaldo um pouco caindo pela ponta. Ele chegou a fazer alguns jogos jogando um pouco mais pelo lado do campo. Isso, obviamente, foi um fator que ele, em 2024, fez ele ter números menores do que ele poderia ter jogando um pouco mais centralizado. E isso não foi isso não foi dito ao público, não foi falado pelo Everaldo ou por ninguém aqui da mídia independente do Bahia, mas eu tenho uma suspeita que a ida do Everaldo ao Fluminense também tem um pouco dessa situação aí. Ele sabia que para ele ter um pouco mais de oportunidades aqui no Bahia, ele continuaria jogando talvez um pouco mais pelo lado do campo, fazendo uma dupla de ataque com o William José, mas sempre o William José ou o Luciano Rodrigues mais centralizados. E o Everaldo, para ter mais minutagem dentro da sua posição de origem, que é de fato um centroavante, acaba indo para o Fluminense para tentar disputar a posição por lá. Não acho que seja uma situação assim que a gente não possa repor, que seja uma falta gigantesca que a gente vai sentir dentro do nosso elenco a falta do Everaldo. De fato vai sentir falta porque era um jogador importante, mas eu acho que o Bahia nessa reta final de janela de transferências vai conseguir de fato essa reposição e conseguir substituir a peça de um jogador que era tido como importantíssimo.
O portal Se Liga Bahia trouxe uma informação conjunta que eu queria trazer aqui com vocês sobre novos investimentos e também sobre a reposição do Everaldo. O Bahia está de olho no mercado para trazer um ponta, um atacante, mas que também possa jogar como um ponta, um jovem promissor, né, um jogador jovem e tal, que possa ser lapidado sem aquele status de jogador pronto, que chegue para ser titular absoluto, mas um jogador jovem que venha para somar, assim como o Eric Puga, e que possa também ter bastante minutagem e ser importante durante a temporada. O Anthony Alves cabe perfeitamente nessa situação. Eu consegui apurar, isso aí eu já venho apurando há alguns dias, tentando trazer informações aqui no canal, que esse monitoramento está acontecendo, como eu já trouxe nos últimos vídeos, mas que o Bahia também, de fato, busca um ponta, porque um ponta, mas que seja um jogador versátil. Um cara que possa jogar um pouco mais centralizado, um cara que possa jogar um pouco mais por fora, como é o Anthony, possa jogar pela ponta esquerda, possa jogar como falso 9 ou até centralizado, flutuar pelo meio, enfim, um jogador que possa fazer pelo menos as três funções do ataque, como é parecido com o Luciano Rodrigues. E a pedida, né, do Anthony Alves se encaixa perfeitamente nessa situação, porque é um jogador que, além de ser um ponta esquerda, é um jogador que pode jogar centralizado. E é um cara que fez alguns jogos no Portland Timbers justamente nesse sentido. É um cara que tem ótimos números, ele finaliza muito bem. São 6 gols em 31 jogos, se eu não me engano. São 4 assistências também, são 10 participações em gols. Para um ponta esquerda, são números bons. E para um jogador, obviamente, que também é jovem, ainda precisa ser lapidado e ainda precisa atingir o seu auge, que ele ainda não conseguiu atingir no Portland Timbers, mesmo tendo ótimos desempenhos. Então, essa pedida, né, de um ponta para repor a saída do Everaldo, ela pode se acontecer. Não estranhe se isso acontecer. Seja o Anthony Alves ou seja outro jogador, mas que um ponta pode chegar para substituir o Everaldo, isso pode acontecer. Até porque a saída do Biel também deixou uma lacuna no elenco do Bahia. O Kaique chegou, mas o Kaique atua pelo lado direito, o Kaique não atua pelo lado esquerdo do campo. Então, a chegada do Anthony Alves, que é um ponta esquerda, poderia casar perfeitamente nessas duas situações. A gente poderia ter o Anthony Alves jogando pelo lado esquerdo, possa jogar um pouco mais centralizado quando for necessário, quando for preciso, dentro de alguma situação ali eventual numa partida. Enfim, esse cenário, essa possibilidade, isso pode acontecer. Falando sobre novos investimentos, o portal Se Liga Bahia, como eu já trouxe anteriormente, trouxe uma matéria informando que o Bahia deve fazer, né, nos próximos meses, juntamente com o Grupo City, um investimento de 100 milhões de reais no mercado, obviamente, né, trazendo jogadores, trazendo reforços, mas também investindo em estrutura, sobre a situação do CT e tal, mapeamento de terreno, essas coisas do tipo. Sobre o portal, né, eles trazem a matéria falando dos 100 milhões, fala também sobre Patrick Sequeira, goleiro costarriquenho, que eu já venho falando há algum tempo aqui no canal. Muitos me perguntaram desde o último vídeo que eu postei falando sobre essa situação, se teve algum avanço, se algo aconteceu de diferente, e não aconteceu nada. O Casa Pia segue pedindo os 12 milhões de euros, o Bahia segue muito convicto de que não vai negociar o Patrick Sequeira junto com o Casa Pia por esse valor, e a negociação nesse momento segue travada, né? Segue sem avançar ou coisa do tipo. O Bahia tem interesse, o Bahia já formalizou proposta e tal, mas ainda não conseguiu chegar ao denominador comum. E acho muito difícil que isso vai acontecer. Vitor, esses 100 milhões é para agora? Provavelmente não. Pode chegar algum reforço de peso que eu falo assim em termos de valores, tá? Seja o Anthony Alves ou seja o Patrick Sequeira ou outro goleiro. Pode chegar aqui? Pode chegar, mas é mais difícil disso acontecer, principalmente falando de goleiro. O alvo do Bahia, de fato, é o Patrick Sequeira, mas isso não significa, não significa que não possa chegar um outro goleiro. O Bahia está estudando possibilidades, mas o Patrick Sequeira é tido como aquele goleiro ideal, sabe? Aquele goleiro de futuro e tal, que o grupo enxerga como um cara que pode crescer bastante ainda e ficar aqui por bastante tempo, ter um contrato muito longo e tal. Todas essas questões que a gente já vem acompanhando e já vem entendendo um pouco mais sobre esse assunto. Então é por isso que o Patrick Sequeira é o alvo do Grupo City, é aquele cara que vai de fato tentar até o final. Eu acho que nessa janela de transferências é difícil, apesar de existir a possibilidade. A mesma coisa com a reposição do Everaldo também. A possibilidade é muito grande de chegar nessa janela a reposição da saída do Everaldo. Mas explicando para vocês que um ponta pode chegar para justamente fazer essa função, seja Anthony Alves ou seja outro jogador. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo aqui hoje. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei para poder ajudar o nosso trabalho. Não se esquece de se inscrever também, que é muito importante. Amanhã, sexta-feira, já avisando aqui a vocês, vai ter pré-jogo no canal da partida entre Bahia e Juazeirense. E depois, quando passar esse jogo de Bahia e Juazeirense, aí eu entro de fato falando somente da partida contra a equipe do The Strongest na terça-feira. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas está rolando a campanha para que o Bahia possa colocar e disponibilizar um telão do lado de fora da Arena Fonte Nova para quem não conseguiu ingresso, né? Para os torcedores que não conseguiram ingresso e assistir o jogo na ladeira da Fonte das Pedras. Obviamente, é uma operação que não envolve e não depende apenas do Bahia. Tem também toda uma questão de segurança e tal. Tem que passar pelo aval da Polícia Militar, né? Pelo BEP, eu acho que é isso. Enfim, é uma situação que o Bahia deve estar estudando aí para fazer, mas que ainda não tem nada confirmado. E se for confirmado de fato,
que isso possa acontecer, aí eu trago aqui no canal informando para vocês. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Além, claro, de se inscrever para a nossa comunidade, como eu já falei anteriormente. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.